Interior do Paraná, perto do horizonte de Maringá. Torres de alta tensão riscam o céu, soltam um zumbido constante e marcam no mapa trilhas de terra que cortam plantios e pequenas estradas de serviço. Entre 2005 e 2015, aquelas torres deixaram de ser apenas infraestrutura para virar um recorte sombrio na memória da cidade. O ponto em comum entre corpos investigações e o nome que a imprensa daria ao caso, Maníaco da Torre. O apelido resumiu um padrão espacial que, mais tarde, guiaria a caça ao autor. A história que eu trago agora é a de um homem que, segundo depoimentos, carregava um ódio que vinha de longe e que, com o tempo, se transformou em ação letal contra mulheres que, por diferentes motivos, se tornaram suas vítimas. Seu nome é Ronês von Firmino Gomes. Ele era um trabalhador comum em muitos dias. Segurança, vendedor, alguém que podia passar despercebido. Mas por trás dessa aparência havia um padrão frio e repetitivo. Ronês foi preso em 30 de julho de 2015, depois que peças mínimas, um fragmento azul de para-choque, uma câmera que registrou um carro passando, juntaram o mapa das mortes a um nome concreto. O padrão, o modus operandi que chamou a atenção dos investigadores, tinha traços claros. As vítimas eram, em geral, mulheres, muitas vezes em situação de vulnerabilidade e frequentemente trabalhavam como acompanhantes ou garotas de programa. Os corpos eram deixados nus, de barriga para cima, em áreas de plantio sob torres de alta tensão, locais ermos de pouco tráfego, onde um corpo podia passar horas ou dias sem ser notado. A causa da morte, na maioria dos casos, foi asfixia ou estrangulamento. Segundo relatos, o autor preferia métodos que dificultassem a reação da vítima, deitar o banco do carro, isolar, não deixar marcas fáceis e, mesmo depois, acompanhava as notícias sobre os casos pela televisão. O padrão espacial, sempre perto da torre, foi o que consolidou a hipótese de um mesmo autor atuando por anos. Vamos olhar as vítimas pelo nome, quando a investigação já tinha rumo. Entre os casos apontados oficialmente estão Edinalva José da Paz, 19 anos, cujo corpo foi encontrado em 7 de dezembro de 2010. Silmara Aparecida de Melo, 33, morta em 2012. Roseli Maria de Souza, 31, cuja morte é registrada em 2014. E Mara Josiane dos Santos, 36, encontrada em 27 de julho de 2015. Essa última seria determinante para a detenção. Além disso, a menção a uma vítima não identificada, encontrada em 19 de agosto de 2013. Não é improvável que o número real de vítimas seja ainda maior. Investigadores chegaram a estimar a possibilidade de mais crimes com o mesmo padrão. Aquele fragmento azul foi um detalhe aparentemente pequeno que rendeu a ligação decisiva. Quando os investigadores recolheram as roupas de Mara Josiane, a cerca de 3 quilômetros do corpo dela, no mesmo dia, perceberam também pedaços de para-choque azul nas proximidades. Equipes cruzaram sinais. Um carro azul danificado foi observado por uma câmera de trânsito. Em oficinas e notarizações de sinistros, rastreou-se um reparo com características compatíveis. As peças se encaixaram. O trabalho de costura entre locais, horas, imagens e vestígios materiais é a tradução prática do que a investigação criminal faz quando transforma suspeita em indício. Quando Ronês foi abordado, a polícia colheu declarações inquietantes. Em depoimento, ele detalhou comportamentos, admitiu ter matado várias mulheres e explicou com frieza aspectos operacionais. A escolha de locais pouco movimentados, a técnica do estrangulamento e o cuidado de não deixar arranhões que poderiam incriminá-lo. Deitar o banco para reduzir a reação da vítima foi uma dessas táticas citadas. Em entrevistas gravadas com investigadores depois da prisão, depoimentos policiais relataram um homem frio, que chegou a dizer que, se não fosse parado, continuaria matando. Uma declaração que, de tão direta, reforçou o sentimento de urgência da comunidade. Para entender esse comportamento, os peritos e a própria investigação tentaram remontar a história pessoal do autor. Ronês teve uma infância marcada por trauma. Relatos apontam que sua mãe era trabalhadora do comércio sexual e foi assassinada quando ele era criança. Um evento que a polícia e ele próprio
mencionaram como gatilho para um ódio que, em sua lógica, justificava a ação sobre mulheres na mesma condição. A narrativa psicológica apontada nos autos descrevia uma mistura de rancor, ressentimento e um processo de desumanização das vítimas, fatores que não explicam, mas ajudam a entender a direção do delito. Vale registrar: reconhecer trauma na história de um autor não diminui sua responsabilidade. Ajuda a compreender como rotas de vida podem virar vias de violência. O trabalho policial foi longo, paciente e procedural. No começo, ocorrências isoladas de corpos em áreas rurais pareciam não formar ligações claras. Vários casos eram registrados em delegacias diferentes, em horários e formatos que, isoladamente, não soavam como padrão. Só quando um mapeamento cuidadoso, feito por um jornalista e depois por peritos da polícia, conectou geografia, posição dos corpos, tempo e tipo de vítima, a hipótese de serial começou a ganhar força. A imprensa local foi essencial em um sentido técnico. A circulação de mapas e a cobrança por união de investigações empurrou a Polícia Civil a montar equipes específicas para o rastreamento desses pontos quentes. A captura, quando ocorreu, foi fruto dessa costura. Além do fragmento de para-choque, houve convergência entre imagens de câmeras, itinerários do veículo, depoimentos colhidos e a ligação entre amigos ou conhecidos que tinham contato com o carro. Ao ser preso, Ronis chegou a admitir algumas mortes e a descrever a escolha dos locais. Informação que, combinada às provas materiais, sustentou as denúncias do Ministério Público. Depois da prisão, processos foram abertos em série. Cada vítima teve um processo específico, idas ao júri e sentenças progressivas. No tribunal, o caso se desdobra em camadas técnicas e humanas. A promotoria trabalhou com qualificadoras, motivo torpe, ódio por prostitutas, conforme depoimento do réu, meio cruel, asfixia, dissimulação, metodologia de atrair e enganar vítimas, e feminicídio, quando cabível. O primeiro veredito marcante veio em 14 de março de 2019, quando Ronés foi condenado pelo homicídio de Edinalva José da Paz, caso de 2010, a 21 anos e 4 meses por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mas os processos não pararam por aí. Em julgamentos posteriores, novas condenações foram somadas por outras mortes. No conjunto das penas, chegando a mais de uma dezena de décadas de prisão, a Justiça buscou dar resposta à multiplicidade de crimes atribuídos a um mesmo autor. Em 2019 e anos seguintes, a narrativa pública sobre o maníaco da Torre teve momentos de choque, de revolta e de cobrança. Moradores da zona rural, que antes passavam despercebidos, tornaram-se vigilantes. Relatos de quem caminhava à noite, de quem evitava a estrada da Roseira, de quem organizou grupos para acender luzes e vigiar pontos considerados vulneráveis. Ao mesmo tempo, críticas surgiram sobre a demora de conexões entre delegacias e a necessidade de políticas públicas para proteger mulheres em situação de risco. O caso abriu debate sobre como regiões rurais muitas vezes ficam fora do radar das investigações mais rápidas e sobre a importância de mapeamento de pontos sensíveis. Do ponto de vista pericial, o caso deixou lições bastante concretas. Pequenas evidências materiais, um fragmento de para-choque, uma fibra, uma peça de roupa, podem ser decisivas quando cruzadas com imagens e movimentações. A análise de rota do veículo, revisão de oficinas locais e checagem de câmeras de trânsito mostraram que o crime moderno raramente depende de um único tipo de prova. É a convergência de várias frentes, digital, física e testemunhal, que cria o quadro robusto para uma condenação. Para os investigadores, foi um case study de como transformar padrão em prova. Havia também o desafio de lidar com a narrativa pública sem alimentar pânico. A imprensa, por um lado, precisava alertar e, por outro, não queria espalhar rumores que prejudicassem as investigações. À medida que mais julgamentos aconteciam, manchetes viravam análise, e a cidade passou por um processo de cura que, contudo, não apaga as ausências. Familiares das vítimas permaneceram na busca por respostas, por reconhecimento e por justiça,
Tarefas que nem sempre terminam com sentenças. Em audiências, alguns parentes relataram sensação de alívio pela condenação, mas também lembraram das vidas interrompidas, dos filhos que não cresceriam e dos rituais que a perda impõe. Há questões que vêm à tona quando um caso como esse é recontado. Quantas mulheres deixaram de ser identificadas? Quantos corpos que passaram por ali foram enterrados como indigentes? Quantas pistas se esfriaram por falta de comunicação entre delegacias? E quanto a pobreza e a invisibilidade social contribuíram para que determinados alvos fossem escolhidos? A resposta institucional envolve melhor integração entre unidades policiais, campanhas de proteção a profissionais em situação de risco e estratégias de iluminação e patrulhamento nas áreas rurais mais sensíveis. O caso de Maringá é, assim, também um chamado para políticas preventivas. Hoje, Ronés está preso. Seus processos resultaram em condenações importantes, e a pena acumulada representa uma resposta jurídica forte ao conjunto de crimes atribuídos a ele. Mas a sentença não apaga a dor, nem resolve as perguntas de todos os familiares. A cidade que testemunhou as torres como marco passou a vê-las como lembrança de que o espaço público e o campo podem carregar perigos invisíveis, até que alguém os mapeie. Para nós que contamos essa história, fica a responsabilidade de lembrar nomes e circunstâncias com precisão e cuidado. Vítimas como Edinalva, Silmara, Roseli, Mara e outras que não tiveram nome público merecem memória, não exploração. Se há uma última lição prática para quem investiga e para quem vive em áreas de risco, ela é simples e dura. Preste atenção aos padrões. Quando repetições de local, método ou perfil surgem no mapa, não é coincidência. É sinal de que há um padrão a ser desvendado. Para a comunidade, vigilância, denúncia e redes de apoio são medidas que podem diminuir a janela de ação de um agressor. Para a polícia, integração de dados, rastreamento geoespacial e foco nas pequenas evidências, um pedaço de plástico azul, uma fibra, a placa de um carro, podem transformar relatos dispersos em investigação produtiva. A virada na investigação veio com um detalhe pequeno, quase imperceptível. Em uma das cenas de crime, um morador relatou ter visto uma moto preta fugindo logo após os disparos. O homem não conseguiu anotar a placa, mas lembrou que o motociclista usava uma jaqueta de vigilante com o símbolo de uma empresa privada. A partir daí, a polícia começou a cruzar dados. Mais de 50 vigilantes da região foram investigados, e a equipe de homicídios montou uma força-tarefa. Os investigadores notaram que os horários de serviço de um funcionário batiam com os dias e horários dos assassinatos. Esse funcionário era Tiago Henrique Gomes da Rocha. Em 14 de outubro de 2014, a polícia decidiu montar uma vigilância discreta. Durante uma abordagem de rotina no bairro Jardim América, Tiago foi parado. No baú da moto, os agentes encontraram uma pistola calibre .38, a mesma arma usada em vários dos assassinatos. A partir desse momento, a teia começou a se fechar. Levado para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, Tiago foi interrogado por mais de 4 horas. A princípio, negou tudo. Mas ao ser confrontado com as provas balísticas, que confirmavam o uso da mesma arma em diversas execuções, sua expressão mudou. Sem demonstrar emoção, apenas disse: "Eu não lembro quantas foram, acho que umas 39. O silêncio na sala foi absoluto. O policial à frente da investigação, delegado Eduardo Prado, ficou em choque. Tiago confessava os crimes com uma frieza que chegava a ser desumana. Durante as confissões, o assassino descreveu detalhes que só o autor poderia saber: o posicionamento das vítimas, os locais dos tiros, até a roupa que cada uma usava. Ele se lembrava de tudo. Segundo os investigadores, a forma como ele narrava era quase mecânica, como se estivesse relatando uma tarefa banal. Tiago afirmou que seus ataques eram motivados por um ódio generalizado à sociedade. Disse que se sentia humilhado e desprezado, e que matar era uma forma de revidar o mundo. Durante uma das entrevistas declarou: "Eu via a alegria nas pessoas e aquilo me irritava. Quando elas morriam, parecia que o mundo ficava em silêncio." A frieza das palavras dele gerou revolta.
A imprensa local transformou o caso em manchete nacional, e a população de Goiânia foi tomada por indignação. Pais choravam, famílias exigiam justiça, e moradores organizaram vigílias em homenagem às vítimas. Os investigadores identificaram pelo menos 29 vítimas confirmadas, embora Tiago tenha afirmado que o número real ultrapassava 40. Entre elas, não havia apenas mulheres. Também constavam moradores de rua e até um segurança que tentou impedi-lo de fugir após um roubo. Os crimes de Tiago seguiam um padrão. Ele sempre usava a moto para se aproximar das vítimas, disparava a queima-roupa e fugia sem olhar para trás. Em muitos casos, ele sequer trocava uma palavra. Atirava e sumia. A perícia mostrou que todas as balas provinham da mesma arma, a que foi apreendida com ele no dia da prisão. Durante as buscas na casa do criminoso, os policiais encontraram um verdadeiro acervo do terror. Havia matérias de jornal, anotações, fotos das vítimas e recortes com manchetes de seus próprios crimes. Em um dos cadernos, Tiago havia escrito: "Eu sou a sombra. Enquanto eles dormem, eu caminho." Esse detalhe aumentou a suspeita de que ele agia de forma ritualística, quase como um caçador, que precisava registrar suas presas. O que mais intrigava os investigadores era a ausência completa de arrependimento. Tiago não demonstrava emoção ao falar das vítimas. Ele descrevia cada assassinato como uma espécie de libertação pessoal, e chegou a comparar o ato de matar com o de respirar. Durante os interrogatórios, os peritos notaram que ele se excitava emocionalmente ao relembrar cada execução. Isso levou os especialistas a sugerirem um quadro de transtorno de personalidade antissocial, associado a impulsos homicidas e traços de psicopatia. Mesmo preso, Tiago manteve o mesmo comportamento calmo e sem remorso. Ele chegou a dizer: "Se eu estivesse solto, eu faria tudo de novo." A cidade, que já estava em pânico, mergulhou no medo. E as famílias, antes sem respostas, agora tinham o rosto do assassino que transformou Goiânia em um campo de caça. Mas a prisão de Tiago Henrique não trouxe apenas alívio. Trouxe também um misto de horror e perplexidade, porque quanto mais a polícia cavava, mais profundo o abismo parecia. Nos próximos dias, a delegacia divulgaria detalhes que fariam até os investigadores mais experientes perderem o sono. Com Tiago preso, a investigação entrou em sua fase mais sombria. O que começou como uma busca por um assassino em série, logo se transformou em um mergulho profundo na mente de um homem que via na morte o único momento em que se sentia vivo. Os peritos vasculharam cada canto da casa onde ele morava. Em uma gaveta, encontraram um crucifixo quebrado, ao lado de munições e recortes de jornais antigos com manchetes sobre outros serial killers. Embaixo da cama, um caderno encapado com fita adesiva. Ali, Tiago descrevia em detalhes a data e o local de cada crime. Ao lado de cada anotação, uma letra: S para satisfeito e I para incompleto. Segundo ele, o S significava que o disparo havia sido limpo, rápido, sem erro. O I, que a morte havia sido imperfeita. Essa frieza matemática quase ritualística revelou o quanto Tiago enxergava a vida humana como mero experimento de controle. Durante as perícias, os investigadores também descobriram um padrão curioso nos trajetos dos crimes. Quase todos os ataques aconteciam dentro de um raio de 15 quilômetros da casa dele. Isso indicava não apenas premeditação, mas também a necessidade de dominar o próprio território. Ele caçava onde se sentia seguro. Psicólogos forenses entrevistaram Tiago dezenas de vezes. O perfil traçado foi estarrecedor. Um homem com transtorno de personalidade antissocial, egocentrismo extremo e ausência total de empatia. Para ele, o mundo era um palco em que todos deveriam pagar por sua própria frustração. Um dos psicólogos relatou em laudo: "Tiago não mata por raiva ou prazer. Ele mata por necessidade. Ele sente o ato como uma liberação biológica, como quem respira depois de segurar o ar por muito tempo." Essa observação foi crucial no julgamento. Durante as audiências, Tiago manteve-se inexpressivo. Nenhum arrependimento,
nenhuma lágrima. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer às famílias das vítimas, ele respondeu apenas: "Nada do que eu disser vai trazer ninguém de volta." Então, para que falar? O silêncio na sala foi absoluto. Algumas famílias se levantaram, chorando, outras gritaram. As autoridades confirmaram que Tiago havia cometido, com provas concretas, 29 homicídios. Porém, em interrogatório, ele mesmo afirmou que o número real era muito maior. Segundo suas próprias palavras, nem todas as mortes foram registradas. Ele foi condenado por múltiplos homicídios qualificados, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e formação de quadrilha, já que atuava também em assaltos durante o período dos assassinatos. Ao todo, recebeu mais de 600 anos de prisão. Mesmo depois da sentença, Tiago parecia indiferente. Em entrevistas dentro do presídio, dizia que o sistema prisional era apenas outro tipo de caça. Ele passava os dias lendo, escrevendo e desenhando rostos. Muitos deles, rostos femininos sem olhos. O maníaco da torre, como ficou eternizado pela imprensa, tornou-se o retrato de um dos períodos mais sombrios da história criminal brasileira. O impacto do caso foi profundo. Por meses, Goiânia viveu em estado de alerta. Mulheres mudaram rotinas, famílias mudaram de bairro, e o medo se tornou uma sombra constante. Muitos pais relatam que, até hoje, evitam deixar suas filhas saírem sozinhas à noite. Uma cicatriz coletiva que o tempo ainda não apagou. Especialistas em criminologia apontam que Tiago Henrique representa uma nova geração de serial killers, homens comuns, sem histórico policial, sem sinais externos de perigo, que vivem entre nós até o dia em que decidem agir. No fim, o caso do maníaco da torre não é apenas sobre morte, é sobre o medo silencioso de que o mal possa habitar o rosto mais comum, o vizinho mais quieto, o homem que passa despercebido na rua. E assim, termina a história de Tiago Henrique Gomes da Rocha, um nome que ecoa como lembrança de um tempo em que Goiânia parou para olhar por sobre o ombro, temendo o próximo tiro. Hoje preso e isolado, ele cumpre pena em regime fechado, longe da cidade que aterrorizou. Mas para as famílias das vítimas, a prisão nunca trouxe paz, porque o verdadeiro pesadelo não está mais nas ruas. Está nas lembranças que nunca morrem. Esse foi o dossiê esquecido. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que você acha desse caso. A sua opinião é muito importante para a gente. E se quiser conhecer outras histórias sombrias que marcaram o Brasil e o mundo, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora. Até o próximo dossiê.